Bom, pessoal, professor Tiago Martinelli mais uma vez com vocês aqui. Agora iniciando o nosso programa de coronavírus com a aula 3 de Seguridade Social, que é a aula que fala sobre a Previdência no Brasil. Né? Aula 1 a gente viu a formação da ideia de Seguridade Social. Na aula 2 a gente viu a... os modelos de previdência, né? A gente viu os modelos de previdência, modelos de gestão do fundo previdenciário, modelo de cálculo de benefício, e agora a gente vai ver como que essa coisa toda aconteceu no Brasil, tá? Para essa primeira aula, para esse primeiro vídeo, né, eu vou tratar de dois pontos da história da Previdência, a criação das caixas de aposentadoria e depois a transformação dessas caixas de aposentadoria em institutos de aposentadoria, certo? Então, agora, como eu disse, a gente vai fazer vídeos curtos, então nesse vídeo agora, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver esses dois temas, né, que são temas correlacionados à criação da Previdência no país, como que a Previdência chega aqui no Brasil. E, na verdade, a gente poderia dizer como a Seguridade Social chega, porque nesses dois primeiros modelos, né, de caixas de aposentadoria e de institutos de aposentadoria, a gente tem modelos de Seguridade Social, porque é tudo junto, saúde, assistência e previdência. Só vai se alterar essa composição no período posterior, então a gente vai comentar sobre isso no vídeo seguinte. Nesse agora, a gente vai falar de como que aquele modelo de Bismarck, aquele modelo que foi implementado na Alemanha em 1883, ele vai ser trazido para o Brasil. Né? Ele vai ser trazido para o Brasil em 1923, ou seja, 40 anos depois, pela Leroy Chaves, né? Cria-se no Brasil um sistema de previdência, né? No início bem restrito basicamente às empresas ferroviárias. Então o governo obrigou as empresas ferroviárias, que naquela época eram muito mais importantes do que são hoje, né? Porque o meio de transporte ferroviário era muito mais valorizado, era muito mais importante. Então essas empresas foram obrigadas a criar fundos. Cada empresa criava um fundo e para os seus funcionários. As empresas contribuíam, os funcionários contribuíam, haviam alguns outros tipos de contribuição, as taxas, algumas coisas ali de composição de preço, por exemplo, da tarifa do transporte, a pessoa ia sair daqui e ir para uma outra cidade de trem, né? Uma parte ali da passagem era destinada a essa caixa. Né? Então, esse fundo, que era um fundo capitalizado, um fundo que dependia de reservas, pagava, né, ou tinha intenção de pagar os benefícios para os funcionários dessas estradas de ferro, dessas empresas ferroviárias. Então, esse é o primeiro modelo de caixas de aposentadoria, criado em 1923 pela lei Eloy Chaves, né, que, no entanto, durou pouco tempo, bem pouco tempo, porque já em 1933, né, isso já é governo Vargas, já é o governo de caráter autoritário, o governo Vargas, centralizador, ele muda o modelo de previdência, de seguridade social, para um modelo um pouco maior, um pouco que aglutinava um pouco mais. Então deixa de ser caixa de aposentadoria criada por empresas e passam a ser institutos de aposentadorias e pensões vinculados a setores. Tá? Então essa é a principal característica do segundo modelo de seguridade social brasileiro, que é inaugurado em 1933, certo? Então em 1933 a gente passa a ter institutos de aposentadorias e pensões para setores, né? IAPI, IAPB, IAPC, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, dos Bancários, dos Comerciários, etc. Então a gente passa a ter entidades maiores, né, fundos maiores, atendendo um número muito maior de pessoas, obviamente, e com uma interferência política muito maior a partir de então. Então
cria-se uma interferência política maior nesses fundos. Haviam representantes de sindicatos na gestão, haviam pessoas que eram mais ligadas ao governo e também a legislação passou a ser mais incisiva nesse momento. O Estado passou a contribuir, o modelo de contribuição desses fundos passa a ser tripartite, ou seja, o Estado pagava diretamente uma contribuição, ou deveria, a gente já vai ver que isso deu problema depois. Os empregados continuavam pagando e as empresas continuavam pagando. Tá? Continua o modelo restritivo, porque continua vinculado a empresas, certo? Claro, são setores, mas setores vinculados a empresas, né? Em geral. Né? IAPB, IAPC, todos são indústrias, bancos, empresas de comércio, etc. Né? Empresas, seus empregados, né? E agora a contribuição também da União. Esse modelo ele vai durar um pouco mais do que o modelo anterior. Os IAPs eles vão durar até os anos 60, tá? Mais especificamente até 1966. E ele tem um desenvolvimento também, por isso, maior, né? Vários desdobramentos maiores. Né? Os IAPs eles passam a ter uma participação na vida social maior. Né? Era um fundo de seguridade, tinha questão de saúde, de assistência de previdência, e passam a oferecer mais serviços do que o modelo anterior e também maiores intervenções, né? Como por exemplo a questão da construção de moradias populares, né? Principalmente destinadas aos próprios participantes desse fundo. Se vocês, aqueles que conhecem Porto Alegre, por exemplo, ou que são de Porto Alegre, vão saber que existe lá uma região chamada de IAPI. Chamada de IAPI justamente porque foi financiada, as casas eram financiadas pelo Instituto de Apostadorias e Pensões dos Industriários. É um bairro, inclusive, que tem lá uma questão de tombamento, de restrição de construções, né, por questões históricas, porque ele foi todo construído baseado num bairro industrial inglês. Né? Então, há lá uma proteção, né, especial. Em outras cidades existem também bairros inteiros construídos com financiamento dos IAPs, né? Não necessariamente do EPI, mas às vezes do IAPB, do IAPC, né? Que eram fundos importantes também. A gente teve dos militares, IAPM, teve o IAPAS dos servidores, né? Teve, né, uma série de fundos aí. O que acontece? O governo passou a interferir demais, né? Porque vejam, vocês sabem das aulas presenciais, né, das aulas anteriores, que o modelo de capitalização, que era o modelo dos IAPs, é um modelo que necessita fazer reservas. E mais do que isso, necessita fazer reservas e capitalizar essas reservas. Né? Você precisa juntar esse dinheiro e fazer esse bolo crescer para que você possa pagar os benefícios lá na frente. Né? Senão não funciona. Você precisa reservar e capitalizar. O problema todo foi que o governo começou a querer dizer aonde que esse dinheiro tinha que ser investido. E isso é um problema, porque você acaba muitas vezes prejudicando o retorno, né? Prejudicando o aumento desse recurso por conta de interesse. Quer dizer, você diz assim, não, eu preciso que os fundos invistam numa determinada empresa, geralmente estatais, né? Eu preciso que invista lá naquela empresa. E aí então o fundo ia lá e investia sem se preocupar com a rentabilidade que esse fundo traria, que essa empresa, né, que essas ações trariam para o fundo. Mais do que isso, às vezes comprava-se essas participações nas empresas e não havia retorno nenhum, nunca se recebeu juros, dividendos, etc., que deveriam decorrer dessas aquisições. Né? Porque é aquela coisa, né? Tudo faz parte de governo, etc. E aí então não se trata a previdência como algo especial, né? Como algo que precisa de uma gestão em separado, né? Então era toda uma coisa só, e aí o dinheiro mistura, e aí vai trazendo dinheiro, parece que está sobrando, você sabe, a gente já comentou isso, que às vezes parece que o dinheiro está sobrando, mas não está sobrando, ele está reservado para o futuro, ele está sendo capitalizado, e aí se mistura tudo.
E esses fundos passam, então, por dificuldades, né? Começam a passar por dificuldades financeiras, né? Que não são, muitas vezes, dificuldades financeiras de hoje, são dificuldades financeiras para o amanhã, porque a gente tem que entender que previdência está sempre olhando para frente. Então, às vezes, parece que está tudo bem, porque está se pagando benefícios, etc. Mas há uma projeção de déficit para o futuro e esses fundos começam a passar por isso. Então, já nos anos 50, há uma preocupação muito grande com relação a esses fundos e acontece, então, uma série de críticas, né, ao Conselho, Conselho Econômico, na época, inclusive, de governo, que começa a recomendar alterações severas no sistema de Seguridade Social. Né? Então, já nos anos 50, isso mais ou menos 1954 ali, há um relatório dizendo que deveria se alterar o sistema de previdência para o sistema de seguridade, para um sistema que era de capitalização, para um sistema de repartição com gestão feita pelo Estado, gestão direta feita pelo Estado. Isso no meio dos anos 50, porque já havia uma dificuldade bastante grande. Já nesse momento, e vocês sabem, Brasília foi construída nesse período, né, o governo Juscelino Kubitschek começa ali em 1956, e ele vai construir Brasília até, se eu não me engano, 1960 alguma coisa, né, não recordo exatamente, mas esses recursos estavam sendo utilizados, por exemplo, para o financiamento da construção de Brasília, fora uma série de outras obras públicas para as quais esses recursos foram destinados. Né? Então, claro, era uma ideia assim, não, vamos pegar esse dinheiro, vamos investir e vamos ter retorno, só que esse retorno nunca vinha, né? Nunca veio, e isso foi gerando problemas ainda maiores, até que em 1960 vem a Lei Orgânica da Previdência Social, e essa Lei Orgânica da Previdência Social, ela começa um processo de unificação de regras, que é o primeiro passo para a unificação do regime, que vai acontecer em 1966 com a criação do INPS. Vejam, não é o INSS, é o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que, muito embora se chame Instituto Nacional de Previdência Social, ainda tinha a saúde junto dele. Isso só vai ser separado em 1977 com a criação do INAMPS. Alguns de vocês conheceram o INAMPS, que era basicamente a autarquia que cuidava do sistema de saúde. Era como se fosse um grande plano de saúde público, né, que custeava tratamentos privados. Então você pagava o INAMPS e o INAMPS então custeava o seu tratamento em instituições privadas, beneficentes, etc. Né? Um modelo de saúde, de gestão de saúde que não existe mais no Brasil, né? Existe em alguns outros lugares, mas no Brasil foi substituído pelo SUS, né? Que é o que vocês estão vendo funcionar agora o tempo todo aí. Né? Estamos em 2020, estamos em março de 2020, né? E coronavírus sendo o motivo do funcionamento intensivo do sistema de saúde, que se separou da Previdência em 77, com a criação do INAMPS, mas que alterou completamente o seu modelo de funcionamento a partir da Constituição de 88, com a criação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, certo? Mas voltando para a Previdência, então, em 1966, são unificados os IAPs e criado então o INPS, né? Criado o INPS para operar já um modelo de repartição, né? Então há uma alteração já bastante significativa de modelo, né? De modelo de seguridade social. Né? Abandona-se a capitalização, vai-se para a repartição, que a gente também já comentou em aulas anteriores, né? Nas nossas aulas presenciais. Então é isso sobre modelos de previdência no Brasil. A primeira parte sobre as caixas de aposentadoria e os institutos de aposentadoria. Na aula que vem a gente vai ver então a criação do INSS e a formatação do modelo de universalidade a partir da Constituição de 88. Um abraço e até a próxima!